Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Quarta-feira, ontem peguei pesado num futebolzinho. Vocês pensam num cara que tem dois pés esquerdos para jogar bola? É o Kiko aqui. Mas ontem eu joguei bola, tô todo quebrado, no Dorflex. Tô aqui, mas mesmo assim, eu li todas as notícias, li alguns relatórios gerenciais, não li todos, vou ser sincero com vocês. E vou trazer aqui as informações sobre os fundos imobiliários e fiagros que saíram ontem para você, aqui no nosso Day News, o programa que mais tem informações sobre fundos imobiliários do YouTube. Vamos lá? Começar aqui com o roteiro do dia. Hoje nós temos altas e baixas do dia. O Google não estava me dando, mas eu achei a alta do IFIX lá no Status Invest. Até legal que a gente pode acompanhar mais ou menos, com mais informações. Proventos do dia ontem, muitos fundos imobiliários anunciando proventos, algumas surpresas, outras não. Fatos relevantes, relatórios gerenciais e no final comentários do Kiko. Hoje nós vamos também partir para aquela questão de ser uma aula, né? Nós vamos dar uma aula sobre alavancagem hoje. Vale a pena assistir os comentários do Kiko. Ah, poxa, Kiko, eu não tenho tempo para ver um vídeo tão longo como é o Day News. Assine, se inscreva no canal Cortes do Day News. Lá no Cortes do Day News, mantido pela minha filha e o namorado dela, os dois juntos mantêm esse canal, diariamente fazem postagens dos fatos relevantes do mercado e os comentários do Kiko. Todo dia tem 2 vídeos lá saindo. E ainda também sai aqueles 3 fundos imobiliários para ficar de olho. Às vezes vou fazer uma livezinha lá para ajudar aquele canal a monetizar e gerar uma rendinha para as crianças. Crianças, né? Meninos de 19 anos de idade. Mas tudo bem. Vamos lá. Avisa vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Ativos citados não podem ser considerados indicações de investimentos. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia. Pelo segundo dia consecutivo, o IFIX em queda nessa semana. Chegou a 2.881 pontos, a variação negativa de 0,26%. Então, tirado lá do Status Invest, é legal que isso aqui a gente vê que nas últimas 52 semanas a máxima que o IFIX chegou foi 3.002 pontos e a mínima foi 2.668. Estamos, eu ia dizer meio termo, posso afirmar assim, estamos no meio termo entre a mínima e a máxima dos últimos 12 meses. Agora vamos ver para que lado vai, né? Para que lado vai. Eu ainda acho que é para cima e avante durante esse mês de dezembro, mas continuo otimista, achando que fecha acima de 3 mil, mas a política brasileira, não a política, o cenário econômico brasileiro criado pelo governo, do próximo governo, em relação ao furar o teto de gastos, com isso, poucos investidores estão vindo para o Brasil e muitos estão saindo. E essa provocação da galera saindo, principalmente para a renda fixa, os fundos imobiliários sofrem com isso, já que aquele investidor de fundos imobiliários é aquele investidor que gosta de menos risco, que o investidor de ações gosta de mais risco. O de fundo imobiliário, ele quer um pouco mais de risco que a renda fixa. Aí ele vai para fundos imobiliários. Então, quando ele vê a renda fixa pagando muito bem, com bem menos risco, ele acaba fugindo para a renda fixa. Entre os fundos imobiliários, as maiores altas, PLRI 11, Fundo Imobiliário de Recebíveis, que tem prazo determinado, paga amortização direta, subiu 12%. RDPD 11 é um fundo de papel do Banco do Brasil, subindo 6,56%, e realmente eu não tenho muita informação sobre esse fundo. XPPR 11 subiu 4,82% depois de vários dias de queda, XPPR subindo 4,82%. HPDP 11 é o Parque Dom Pedro, subiu 4,71%, RCFA 11, 4,48%, XPCI 11 subindo 3,71%. Já o PAB 11 caiu 38%. Gente, o fundo tem patrimônio líquido negativo, não teve nenhuma notícia de desenrolar na justiça dos terrenos que ele tem e muita galera comprando o PAB 11. Aí deu no que deu.
chegou a R$ 20, agora já caiu para R$ 11,40. Tinha que acontecer. Mais um FAMB 11B, também sem notícia de aluguel lá no edifício Almirante Barroso, lá no Rio de Janeiro. Caiu, tinha subido 20%, caiu em um dia só 21%. HEOFC 11 caiu 11%. Esse é o fundo imobiliário, é o antigo RBCO 11. Ele tem 4 imóveis até razoavelmente bem localizados, mas está com a vacância muito grande. Saiu um relatório gerencial, depois vou fazer uma lida neles para vocês conhecer melhor o HOFC 11, que agora é o Head Office Income. Antigamente era o RBCO. KNRE 11, mais um fundo que está para acabar, 9,46%. REIT 11 caiu 5%. CCRF 11, que é o Canvas CRI, caiu 4,2%. Esse último aí é para investidores em geral e tem prazo indeterminado. Entre aqueles que participam do IFIX, maior alta, XPPR 11. Já estava lá. Agora o XPCI 11 devolveu as baixas, continua bem abaixo de R$90. Subiu 3,71%, ou o JP11 subindo 2,05%, ou o JP11 a um fundo imobiliário de papel caiu um pouco. A RCT11, que é a retomada da inflação, o pessoal já está otimista com esse fundo, subiu 1,74%, PATL subindo 1,57%, VTLT11 subindo 1,40%. As maiores quedas, GTWR11 caindo 3,67%, LVBI caindo 2,47%, HSML11 é um dos meus fundos de shopping favoritos, caindo aí 2,16%, na casa dos R$80, já volta abaixo de 80, né? JSRE caindo 1,89%, o Suno Fundos e Fundos, o SNFF11, que tinha subido bem, devolveu a alta, caindo 1,87%, RZTR11, o fundo vai indo bem, vai pagando bom proventos, vai subindo, eles lançam a emissão, pá, a cotação vai lá abaixo. Se eles não lançassem a emissão, de repente o fundo chegava a R$110, mas eles lançam a emissão, dá nisso, a cotação cai lá embaixo. Entre os FIAGROS, maior alta foi o DECRA 11, 2,26%, JGPX 11 subindo 1,35%, XPCA subindo 0,82%, RZAG 0,62%, continua os dois bem abaixo de R$10, CPTR 11 também bem abaixo de R$100, 0,49%, a GRX 11 subindo 0,19%, aqui já estamos um ágio bem maior. O Rura 11 caiu 2,30%, a emissão finalmente está derrubando um pouco a cotação do Rura 11, né? O IAG 11 caindo 1,56%, NCRA 11 caindo 1,11%, abaixo de R$90, bem abaixo do seu valor patrimonial também. KNCA 11 chegando próximo do valor da emissão, caindo 1,02%, SNAG 11 caindo 0,87%, BBGA11 caindo 0,78%. Entre os FIINFRAs, uma alta, o IFRA 11, 1,51%, CADIF 0,85%, Juro 11, 0,51%. Baixas, RBIF 3,84%, BIDB 11, 2,07% maiores, outras poucas variações, CPTI continua abaixo de R$100, 0,55%, BDIF 0,24%, XPID 0,07%. Alguns ativos bem interessantes que sofreram um pouquinho com a deflação e agora vão voltar a pagar alguns proventos que o IPCA voltou a ser positivo, estão bem descontados. Agora vamos para proventos e anúncios dos proventos. Ontem tivemos a lista do quarto dia útil anunciando proventos. Vou dar os destaques positivos. Começa a BLMR 11, foi 7,5 centavos, né? Não foi 8 centavos, 7 arredondamento. Um dividendo de um FOF de 1,03% e há mais de 12 meses aí está pagando isso. Outro destaque que eu considero positivo, algumas pessoas vão falar que não, queria mais, foi o BIM 11, que pagou 6 centavos, que ainda com um pouquinho de impacto da deflação, mas aumentou em 50% o provento. É uma alta bem considerável de provento, de modo geral. Essa lista já está publicada lá no meu Instagram. Caso você ainda não siga o Dicionário do Investidor no Instagram, está na hora de seguir, né? E acompanhar. Hoje temos proventos. Hoje nós temos os proventos do quinto dia útil. Muito fundo imobiliário
Inclusive tem um erro aqui, BTCR11 e FEXC11, hoje só um só, é o BTCI11 vai informar proventos hoje, NCHB deve informar agora, lá daqui a pouco, quando der 9 horas, o NCHB já informa, RECR, DEVA11, VSLH, HCTR, muito fundo imobiliário que a gente está na expectativa do 5º dia útil, e todos esses, se você comprar a cota hoje, você recebe proventos dele esse mês ainda, tá certo? E já amanhã nós temos ainda o 6º dia útil, tem 5 fundos imobiliários anunciando, e no 7º dia útil também tem uma lista boa aí, como, por exemplo, o IRDM e o Game 11, que são 2 fundos que a gente gosta de acompanhar, o IBCR 11, que eu estou expectativa de bons proventos para o IBCR 11. Então, proventos de hoje, 5º dia útil, amanhã, 6º dia útil, sexta-feira, 7º dia útil. Inclusive tem jogo do Brasil na sexta, hein? Fatos relevantes comunicados ao mercado. A BCP 11 foi celebrado nessa data um acordo de reorganização entre a Sim Property e Tecnologia, HGBS e Rio Bravo, para definir regras e compromissos entre partes para que o processo de cisão do fundo possa ser aprovado e realizado nos termos da Assembleia Geral Extraordinária dos cotistas na forma de consulta convocada no dia 6 de dezembro. Então, sentou o HGBS para se intrometer no meio entre a Simprop e a Rio Bravo e organizou lá um acordo para que fosse votado em assembleia. E foi convocada essa assembleia. A assembleia, a pedido do HGBS 11, que é dono de mais de 5% do ABCP 11, solicitou uma assembleia que foi convocada para aprovar a cisão do fundo. O que é cisão? Vai dividir o ABCP em 2 fundos. Porque o ABCP, se você não é cotista, se você é cotista do ABCP 11 e não sabe disso, a ABCP 11 tem mais de 150 milhões em multas para pagar para a Receita Federal. E por quê? Porque a Sim Property a Sim, então vamos dizer só apenas assim, é uma das construtoras da empresa que construiu o shopping. E a empresa que construiu o shopping não pode ser dona de mais de 25%, e ela é dona de mais de 25%. Se a empresa que construiu é dona de mais de 25%, o imóvel não pode ser fundo imobiliário. Então não poderia ser fundo imobiliário, a empresa sendo dona, e por causa disso, a Receita resolveu taxar o imposto sobre os dividendos, porque não é fundo imobiliário. Aí, por isso, tem 150 milhões e a previsão que venha outra multa de mais de 150 milhões. Então, seria 300 milhões. O fundo tem 700 milhões de patrimônio. 150 milhões de multa, o patrimônio vai lá embaixo. Para poder corrigir isso, o que vai fazer? Vai fazer uma cisão, dividir o fundo em 2. Um fundo imobiliário chamado chamado Plaza 11, eu acho que é PLZ 11, que vai continuar, que vai apresentar 61%. Só corrigindo aqui, esse 61% da Sim. Então, o ABCP continua com 61% para a Sim e é criado um outro fundo que vai chamar Plaza PLZ, se eu não me engano, 11, que vai ser dono de 38%, e esse vai ser os cotistas, normal. Aí, daqui para frente, não vai ter problema com a Receita Federal, mas continua a dívida para trás. Então, quem é cotista do ABCP tem que saber que tem esse problema com a Receita Federal. E essa cisão vai ajudar a resolver daqui para frente o problema. Para trás aí é outra história. Vamos ver no que vai dar. XPLG 11, muita gente veio por causa dessa notícia dele, né? Quem veio só pela notícia do XPLG, coloca aí nos comentários. Celebrou o contrato de locação de imóvel urbano com a Scala Data Centers, empresa com atuação no segmento de data centers, nos módulos 9, 11 e 12 do condomínio logístico WT Technology Park 2, localizado no município de Barueri, São Paulo.
na Avenida Ceci, com a área bruta alocável de total de titularidade do fundo de 6.993 metros quadrados, e com um prazo vigente de 264 meses a partir de 30 de novembro. É bem longo o contrato. Com a assinatura do contrato e a ocupação do imóvel de 71% para 100%, ou seja, o imóvel agora não tem vacância, sendo que, na hipótese de uma denúncia antecipada, deve ser uma renúncia ou não renovação dos contratos de locações vigentes sobre os demais áreas da WT Tecnológica, incluídos módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, o contrato passará a vigorar automaticamente sobre as referidas áreas nos mesmos termos de condições que os módulos 9, 11 e 12. Então, a Scala Data Center já alugava quase o imóvel todo e agora ela aluga 100% do imóvel. Aumentou a sua abrangência no imóvel. A receita acumulada com esse contrato, considerando a soma de todos os recebíveis nos 24 meses, então, soma a receita de 24 meses, tem que somando tudo, vai dar 14 centavos. A partir do 25º mês, estima-se meio centavo, 0,0059 por cota. Então, é aproximadamente aí, gente, 0,6 centavos por cota esse novo contrato, e a vacância física do fundo foi reduzida de 7,2 para 6,8. De pouquinho em pouquinho, XPLG diminuindo a vacância. Já chega nos patamares aí de 3%, que eu acho que é um patamar ideal para a quantidade de imóveis que ele tem. MCCI 11 informou finalmente o final da sua última emissão de cotas. Captaram ainda no preço de R$ 92,90, que o MCCI 11 hoje no mercado está R$ 95,05, então um pouquinho mais caro que esse valor, captado 219 milhões de reais, quase 220 milhões de reais captados pelo MCCI 11 nessa emissão. Agora, acredito eu, a pessoa pergunta quando é que vai liberar essas cotas? Essas cotas provavelmente vão ser liberadas após o anúncio do proventos. MCCI 11, se eu não me engano, eu posso estar enganado, anuncia proventos eu tenho bem aqui minha cola rapidamente, no 8º dia útil, então segunda-feira, MCCI 11 anuncia os seus proventos, provavelmente após isso eles vão anunciar a liberação de cotas. GGRC 11, ontem eu trouxe essa notícia e eu calculei o direito de sobras. Aí ontem eles lançaram outro comunicado ao mercado informando o fator de sobras. O fator de sobras na emissão é 6,39. Eu tinha calculado 6,37, né? Quem assistiu o Day News de ontem. Então, o fator de sobras GGRC11 agora é oficialmente, não calculado pelo Kiko, 6,3956 e esse resto de número aí. Então, seja 639% é a quantidade que a pessoa pode subscrever de sobras. Subscreveu uma cota, pega 1, multiplica por 6,39, dá 6,39. Você tem direito a 6 novas cotas nas sobras do GGRC11. Relatórios gerenciais, saíram alguns relatórios gerenciais, principalmente da Kinea, mas vamos começar pelo VCRA11. VCRA11, FIAGRO de recebíveis, ao final de novembro, o fundo apresentava alocação em relação ao seu patrimônio líquido de 112,2%. Calma aí, Kiko. 112,2% alocado em CRAs e CRIs, pessoal, ele tem alavancagem. Operações compromissadas são utilizadas pelo VCRA11 para poder faz dívida para fazer investimento. Tipo, eu faço uma dívida aqui de 8% ao ano e invisto em 12% ao ano. Aí, com isso, gera mais valor para o cotista. Só que ele aumenta o risco do fundo. E 2,8% é instrumento caixa. Então, se a gente somar, dá 115%. Então, ele está 15% alavancado. A distribuição de dividendos em novembro ficou em R$ 1,40 por cota para os investidores. Um bom rendimento. Essa distribuição representa uma rentabilidade isenta de imposto de renda para pessoas físicas de 1,4% ao mês, 17,9% ao ano. Um bom rendimento mesmo, equivalente a 135% do CDI, quando consideramos o valor da cota média na primeira emissão do fundo. Considerando o gross up de imposto de renda,
Aí, se tivesse pagado imposto de renda, ia ser igual a um CDB de 159% CDI. Eu não gosto dessa comparação, não. Agora, em relação ao fechamento de mercado, que está um pouquinho de ágio, seria 128% do CDI. KNSC 11, ao fim de novembro, o fundo apresentava uma alocação em relação ao seu patrimônio de 104,7% dos ativos alvos, 1,7% LCI e 3,4% instrumento caixa. Também, KNSC também tem operações alavancadas, operações compromissadas, que é a alavancagem do KNSC. A parcela investida em CRIs indexados ao IPCA corresponde a 59,8% do patrimônio líquido do fundo. Uma remuneração média, o prêmio médio está dando IPCA mais 8,11%. KNC 11 está pagando um excelente prêmio em cima do IPCA, com duration de 5,3 anos. Já o montante investido em CRIs indexado em CDI corresponde a 37%, então tem que dar CDI mais 3,52%, prazo de 4 anos. Poxa, está muito bom a carteira, com praticamente 60% IPCA, 40% de CDI, KNC bem controlado. Um fundo para dar uma estudadinha, para ficar de olho. Já o KNCR11, esse aqui, para quem não sabe, ele é CDI puro, né? O fundo encerrou em novembro o processo de captação da nona emissão, tendo levado 1,77 bilhões de novos recursos, com a participação de 11.415 investidores. Acreditamos que o crescimento do veículo é construtivo para os investidores, uma vez que trata maior diversificação de riscos para sua carteira, maior liquidez de cotas no mercado secundário e acesso a novas operações a um patamar de remuneração atrativo, tendo em vista um ambiente de maiores taxas de juros e spreads ainda elevados. Agradecemos a todos os participantes a confiança no nosso trabalho. Gente, eles arrecadaram 1,77 bilhão de reais, KNSC 11. Caramba, muita coisa. KNR11, fundo imobiliário híbrido, tem imóveis de logística e tem imóveis de escritórios. Ao fim de dezembro, o fundo apresentava uma alocação em seu patrimônio de 100,8% em ativos alvos e 4,8% de instrumento de caixa. Também tem um pouco de alavancagem. A parcela investida em CRIs possui uma taxa... Perdão, gente. Perdão. Esse aqui foi um Ctrl-C, Ctrl-V errado. Era o KNCR, não era o KNRI. Perdão, um erro aqui de Ctrl-C, Ctrl-V. Fico devendo o KNRI. Depois eu faço um vídeo exclusivo dele. Para fechar, tem mais um depois dele. VCJR11, Fundo Imobiliário de Recebíveis. Avaliando a performance do fundo nos últimos 12 meses, o VCJR distribuiu 12,08 por cota, considerando a cota média ponderada de ingresso de 99, o fundo apresentava um dividend yield de 12,12% líquido de imposto de renda para pessoas físicas, contra o IPCA de 12 meses de 6%. Então, ele está dando aí mais de IPCA mais 6 para os seus cotistas. Outro ponto importante é que a carteira atual do fundo está marcada no mercado de IPCA mais 10, quando comparamos o retorno do fundo com o retorno da NTNB de vencimento mais próximo à duration de 3,2 anos, tendo a NTNB maio de 2025 está cotada a IPCA mais 6,3. Então, a carteira está ganhando da NTNB uma rentabilidade maior, de 3,5% maior. Vale destacar ainda que o VCJR11 fechou o mês de novembro sendo negociado na B3 com desconto de 3,4% em relação ao seu valor patrimonial. TEP11. TEP11, nós vamos provavelmente, se tudo correr bem, uma live com a gestão na segunda-feira que vem, às 19 horas. E esse relatório gerencial é muito bom mesmo. Eles explicam direitinho, imóvel por imóvel, e a situação. Vale a pena dar uma lida, quem é cotista. Trouxe só esse pedacinho aqui. Finalizamos o mês com a vacância física do portfólio de 7,09%. Fundo de escritórios com apenas 7,09% de vacância física. Vacância financeira de 14,64%. Deve ter algumas áreas sem pagar com carência. O out, que é a duração média dos contratos de 5,15 anos, e o preço de aluguel de R$ 87,97 por metro quadrado. Informações boas
que são importantes dar. O fundo distribuiu um rendimento total de 2.111.000, equivalente a 50 centavos por cota. Esse valor corresponde a 76,09% do CDI, uma média de 8,28% ao ano e 6,60% com relação ao fechamento de outubro, em relação ao seu patrimonial, 6,86%. Nossa projeção é que a distribuição nos próximos meses ficará entre 45 centavos e 55 centavos por cota. Essa distribuição não considera o cenário de vendas de ativos. Inclusive, eles podem vender o ativo. Comentários do Kiko. Citamos nesse vídeo aí bastante alavancagem, né? Então vamos falar de alavancagem em fundos imobiliários. Atualmente, muitos fundos, seja de tijolo ou de papéis, fundos imobiliários recebíveis fazendo alavancagem, estão utilizando a alavancagem para aumentar os seus resultados. Mas afinal, é bom ou ruim para o cotista ter alavancagem? Gente, é uma pergunta difícil. Cada caso é um caso. Mas que a gente tem que aprender algumas coisas. A alavancagem é boa, mas tem suas consequências. A alavancagem é dívida e um dia ela tem que ser paga. E pode acontecer que o momento de mercado não seja bom para isso. O momento de pagar é agora, a alavancagem. Mas está difícil, está complicado. Isso pode acontecer. Rendimentos com alavancagem são maiores que os rendimentos quando o fundo paga, quando a alavancagem for paga ou quando começa a ser paga. Então, um fundo acabou de ser criado, cria com alavancagem, o rendimento é bem mais alto. Quando ele começar a pagar a alavancagem, o rendimento cai. E se ele quitar a alavancagem através de emissões ou através de outras dívidas, também cai o rendimento. Um exemplo aqui para vocês, para ficar bem claro. Ó, exemplo de uso de alavancagem. Eu compro um imóvel por R$1 milhão e só pago de entrada R$200 mil. R$800 mil eu uso empréstimos, eu pego um empréstimo. Ou seja, eu vou alavancar, eu me alavanco. E eu recebo um aluguel desse imóvel que eu comprei por R$1 milhão de R$50 mil. O empréstimo eu só vou começar a pagar daqui 12 meses. Mas eu já lancei um fundo imobiliário agora. O meu dividendo yield vai ser 50 mil dividido por 200 mil, que foi o que eu gastei, que é o meu patrimônio. Vai dar um dividendo yield mensal de 2,5% ao mês. Ou seja, a alavancagem fez o meu dividendo ficar muito alto. Aí é o cuidado que a gente tem. Porque a gente vai lá e só olha o dividend yield e compra o ativo. Se eu tivesse comprado o imóvel à vista, pago à vista esse 1 milhão, todo o dinheiro do fundo, 1 milhão nesse imóvel, 50 mil dividido por 1 milhão vai dar um dividend yield de apenas 0,5%. Então, o dividend yield real desse imóvel de 1 milhão de reais que eu comprei é 0,5%. Mas com o uso da alavancagem nos 12 primeiros meses, que eu não estou pagando ainda a prestação do empréstimo nem nada, é 2,5%. Quando eu começar a pagar a prestação do empréstimo, talvez esse 2,5% caia para 0,49%, 0,4%. Fique menor do que o normal se eu tivesse comprado à vista. Então, aí é o cuidado que tem que fazer, porque se tivesse a 0,5%, a cotação já ia se ajustar a um valor mais baixo. Pagando 2,5% de dividend yield, a cotação mantém alta. Aí, um dia para o outro, começa a pagar a alavancagem, o dividendo fica lá na faixa abaixo de 0,5% ou próximo a 0,5%, e a cotação estava alta. Do dia para a noite, as pessoas perguntam: o que houve? Caiu tanto dividendo. Aí é o risco da alavancagem, quando a alavancagem estoura. Então, muito cuidado com os fundos imobiliários alavancados. Tem que acompanhar mesmo essas alavancagens, como é que está a previsão, se está tendo os pagamentos, como é que eles pretendem pagar, e normalmente o dividendo deles com alavancagem não será o mesmo quando a alavancagem for paga ou começar a ser paga. Tá certo? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. Vou pedindo para que deixem um like, que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. É muito bom estar todas as manhãs com vocês. Espero que o vídeo saia antes da abertura do mercado. Ficou longo, até poder subir e editar e fazer as edições básicas que têm que ser feitas. Obrigado a todos vocês e até a próxima.